Jesus. Jesus é bom. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. É verdade, glória a Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, né? Mas um dia senti, eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, né? Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Mas um dia eu senti o pecado e vi sobre mim a espada da lei. Aí pegou, né? Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Nas Escrituras, ainda no Antigo Testamento, Deus determinou 5 cidades de refúgio. O que isso significa? Enquanto cantávamos essa estrofe, eu lembrei-me porque dessa expressão. Apressado fugi em Jesus, me escondi e encontrei abrigo seguro. Cidades de refúgios determinadas por Deus eram cidades protetoras a criminosos. Que é isso, irmão? É sim. Está lá escrito que se 2 pessoas fossem trabalhar, 2 homens, 2 companheiros,
tivesse cortando, cada um com machado, madeira, e um machado de algum companheiro saísse do cabo e atingisse o outro e o matasse, né? Claro que aí tem dois tipos de crime na legislação brasileira: o doloso e o crime com dolo e o crime sem dolo. É dolo, né? Com dolo e sem dolo. Um é com intenção de matar e o outro sem intenção de matar. Nesse caso, porque a lei previa o seguinte: se alguém matar um próximo, deverá morrer também. Certo? No entanto, tinha essa, vamos chamar, já que está tratando de lei, essa cláusula. Está lá no Antigo Testamento. A cidade de refúgio foi implantada para isso. Para que uma pessoa matasse o outra sem a intenção. E exemplifica, por exemplo, estando duas pessoas cortando lenha e o machado saltar sem a pessoa querer matar o companheiro. Porque existia, aparece aí a figura do vingador. Para quem matar o companheiro, ser vingado. Aí diz lá: terá 5 cidades de refúgio dentro do território de Israel. Dividido o território, aquelas distâncias, tudo direitinho. Aí, nesse caso, a pessoa tinha o direito de correr fugindo. De quem? Do vingador. Se ele chegasse na cidade de refúgio antes de ser pego pelo vingador, ele já não tinha mais, ele já seria salvo. Lembrei-me da passagem do hino. Quando eu vi sobre mim a espada da lei, diz o autor do hino, foi muito feliz. Apressado eu fugi, corri para Jesus e encontrei abrigo. Quem não cita, quem não lê, quem não tem até a Bíblia aberta no Salmo que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É interessante como o Evangelho de Lucas encerra a narrativa da morte de Jesus, que ele estava entre 2 ladrões e ele salva um deles. Um deles disse: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E as últimas palavras, de acordo com a escrita do Evangelho de Jesus, foi para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem era um assassino, era um criminoso. E não era um criminoso como diz lá na cidade de refúgio, que matava sem intenção. Aquele camarada da cruz, ele confessa, ele diz: diz ele e o outro, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, fazem com que nós mereçamos a morte da cruz, a pena capital. Aquilo ali é pena de morte pelos crimes cometidos. E o homem confessa: nossos atos merecem. E aí, dirigindo-se a Jesus, disse para o outro companheiro: mas este nenhum mal fez. E aí deixa o amigo de lado e se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus disse, creio, querido ouvinte, que você sabe disso. Quem sabe você sabe até onde está escrito. Que a resposta de Jesus foi: hoje estarás comigo no paraíso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso é o Evangelho de Jesus. Ele é anunciado, como já foi dito: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No desenvolver do ministério de Jesus, ele salvou a vários. O nosso irmão citou aqui o cego, o paralítico, que Jesus, antes de curar alguns, dizia: você está perdoado. Jesus queria tanto salvar que antes de curar ele dizia: você está perdoado. Glória ao nome de Jesus. E pense numa palavra que incomodou nos dias de Jesus e ainda incomoda hoje. Dizer para alguém: você está perdoado. Glória ao nome de Jesus. Mas ele foi anunciado antes de nascer que ele ia nascer para isso.
para salvar o seu povo dos seus pecados. Aleluia. E ele curou a muitos. O apóstolo Pedro fez um resumo disso. Quando ele estava na casa de Cornélio, assim a gente lê. No capítulo 10 de Atos, verso de número 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aleluia. Independente de nacionalidade, isto é, sendo mais direto de acordo com o contexto desse texto que eu estou lendo, independente de ser judeu ou filho de Abraão, Isaque e Jacó, ou ser um romano, ou ser de qualquer nação, ou ser um gentio. É isso que está sendo dito. Verso 36 de Atos 10. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Que palavra? Anunciando-lhes o evangelho da paz. Evangelho da paz. O apóstolo Paulo, em seus escritos, escreveu assim: agora, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como está escrito, agora. Porque qualquer ser humano sabe que se ele não se encontrou no refúgio que é Jesus, se ele não correu para a cidade de refúgio, que hoje é Jesus, se não buscou Jesus, como aqui foi dito, levaram um paralítico, o cego colocaram diante de Jesus, que gritou por Jesus, foi atendido. A mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus, buscou Jesus. Glória a Deus. Percebe? Lembrei-me do ditado dos antigos que dizem: cada qual sabe onde o sapato aperta. Ou seja, quem estava precisando de ter a visão restaurada era o cego. Por isso, quando as pessoas diziam, te cala, e um dos evangelhos diz que ele não vai te ouvir, aí diz, aí era que ele gritava mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Quem estava precisando da visão era ele. Quem estava mandando ele se calar estava vendo. Por isso que o Andágio Popular diz, cada um é que sabe onde o sapato aperta. Ou seja, é você que precisa de perdão, querido, então grite. Porque eu gritar por você, às vezes faz efeito, às vezes não. Mas nesse caso, só você gritando, Jesus tem misericórdia de mim. E nós, pela Escritura, não temos dúvida que ele vai lhe atender. Porque o apóstolo Pedro, mesmo sendo pescador como era, e certamente pescador sabe nadar, que ele passava a noite no mar da Galileia pescando. Mas aí ele deixou de olhar para Jesus e olhou para onde ia se afundando. A Bíblia diz que ele estava se afundando. Aí ele gritou: Senhor, socorre-me! E o texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o levantou e disse: por que você duvidou, homem de pequena fé? E entrou com Pedro no barco. Como a gente costuma dizer, a sorte de Pedro foi Jesus estar ali, senão ele tinha afundado de verdade. É sim. Mas Jesus de salvação, ele entende. Na hora que ele gritou, socorre-me, Jesus segurou pela mão. Glória ao nome de Jesus. Então, meus queridos, cada um que grite, porque ele veio para isso. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. E como já disse o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo escrevendo nas suas cartas, diz: agora nós temos paz com Deus. Agora, por nosso Senhor Jesus Cristo. Salvo engano, ele escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Então, este é o Senhor de todos. Veja como o apóstolo Pedro está falando na casa de Cornélio. Este Jesus é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tanto tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Jesus começou o seu ministério, isto é, começou a pregar depois que João Batista foi entregue à prisão. Não é? E é isso que o apóstolo Pedro está trazendo, ele está resumindo aqui. Verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com que? Com o Espírito Santo e com poder.
Existem tantas discussões e tantos conceitos, definições de unção. Eis aqui mais, Olha aqui, a definição bíblica do apóstolo Pedro, ele diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com duas coisas, com o Espírito Santo e com fogo. Entenda quem puder, mas é assim que está escrito. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, não foi com óleo. Porque se a gente está lendo lá, quando, por exemplo, os profetas ungiam os reis, até mesmo Samuel ungiu Davi, era com um chifre de óleo. Isto é, a gente vai ler lá azeite, que é óleo para nós, Derramava um chifre, que algumas traduções traz vaso de azeite na cabeça da pessoa ungida. Era uma prática comum lá, antes de Jesus. Mas aqui o texto diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com duas coisas, com o Espírito Santo e com poder. Por isso Jesus fazia o que fez, como nós ouvimos. Curava a mulher só em ela tocar na orla dele. Curava o cego tocando. Outra hora Jesus se invocou e cuspiu no chão, fez um traço, danou nos olhos do cego e disse: vai ali se lavar. Quando ele não queria botar a mão, ele cuspia, fazia um traço de lodo com cuspe. Por isso tem gente cuspindo por aí afora, mas é complicado. Jesus é outro nível. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tá certo, queridos? Então, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O qual, aí Jesus cheio desta unção, Aí o que Jesus fez? Andou fazendo, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Sabe por que Jesus fazia isso? Aí o apóstolo diz: porque Deus era com ele. Glória a Deus. Porque Deus era com ele. Continuou o apóstolo Pedro: e nós somos testemunha de tudo que fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram-lhe a vida pendurando no madeiro. O apóstolo Pedro está fazendo um resumo da vida de Jesus. Dizendo que ele andou fazendo bem por toda a terra da Judéia, e os que o estavam ouvindo também sabiam dessa verdade, porque ele está dizendo: vós também sabeis disso. Porque Cesareia, é onde Cornélio morava, não era longe de Jerusalém. Certo? Aí ele diz, tanto que quando o apóstolo está falando assim, vocês também sabem disso. Que Jesus andou pela terra da Judéia fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E quando ele chegou em Jerusalém, o mataram. Tiraram-lhe a vida, pendurando no madeiro, isto é, crucificado lá no Monte Calvário, o Monte Caveira. Hoje com a internet é muito bom, você pegar aí o seu celular agora que tem acesso à internet, dá um Google e procura Monte Caveira. Ainda hoje ele está lá nas terras de Israel. Realmente tem uma posição lá que dá para tirar a foto e tá. Isso na internet, ele lembra uma caveira da cabeça de uma pessoa. Por isso Monte Calvário, ou Monte da Caveira. Jesus foi crucificado ali em cima, de acordo com os evangelhos. Glória a Deus. Aleluia. Mataram Jesus ali. Aí ele ficou morto para sempre. O que diz a Escritura? E nós somos testemunha de tudo que fez na terra do judeu e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, ou mataram, pendurando no madeiro. Verso 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Glória a Deus. Mataram Jesus, os homens mataram, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? E fez, quando ele ressuscitou, se apresentasse. Mas eu acho interessante porque diz, não a todo o povo. Escute, Jesus quando ressuscitou, ele foi apresentado ou revelado ou manifesto. Mas não foi a todo mundo. Não a todo o povo. Mas sabe a quem? Mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Outra tradução diz, ordenadas por Deus. Jesus só apareceu depois que ressuscitou a quem Deus determinou. E acabou. Tá certo? Isto é, aí o apóstolo diz, a nós, ele, Pedro, Tiago e os que ficaram
menos Judas, que não estavam mais com eles. Aí ele diz, olha, e nós comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressurgiu dos mortos, isto é, depois que ressuscitou. Versículo 42. E aí tem aqui um texto parecido com o da leitura que fizemos primeiro. E é interessante notar que esse texto, quem está falando é o apóstolo Pedro, narrado pelo mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, segundo os estudiosos. E nos mandou pregar ao povo. Pregar o quê? E testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Quando eu estou lendo isso aqui, eu estou lembrando do credo, Ramon. Do credo que a gente rezava quando era menino. Tu rezou, né? Olha, é porque lá tem essa parte, juiz dos vivos e dos mortos, né? Eu estou numa comunidade, certamente, de maioria católica, né? Confessa, mas o credo diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é credo apostólico, né? Sim. Criador dos céus e da terra, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Tudo certo, tudo Bíblia, Marival. Se tem uma reza que você fez e está ok, essa é uma delas, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, que viveu, eu já não vai ser que diz assim, que foi crucificado, morto e sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e há de vir a julgar os vivos e os mortos. Está aqui, ó. O apóstolo Pedro testifica essas palavras na casa de um gentio chamado Cornélio. Ele foi feito por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Certo? Dele todos os profetas dão testemunho. Agora, eu chamo a atenção de todos para isso aqui, verso 43 de Atos 10. Pode pegar na sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43. Falando de Jesus, diz assim, dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, olha que coisa maravilhosa, isto é, por meio do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, isto é, perdão de pecados. Aleluia. Aleluia. Pedro é o mesmo pregador que Marival leu ainda agora. E em Atos 10, né? Atos 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens. Olha que versículo grande das Escrituras, queridos. Mesmo livro, Atos, capítulo 10, capítulo 4, versículo 12. Pode abrir na sua escritura aí. Ah, a minha foi o padre que traduziu. Confira se está diferente disso aqui. Ó, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu, prestemos atenção a isso, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Só ele. Se qualquer um ou uma pessoa quer procurar salvação em outro nome, procura, mas que pela Escritura não vai servir, não vai dar certo. O nome que nos garante salvação é o nome de Jesus. E o mesmo apóstolo Pedro está falando aqui na casa de Cornélio, dizendo de outro jeito, mas dizendo a mesma mensagem. Ó, dele, verso 43, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, o nome de quem? De Jesus, todo aquele que nele crê, recebe perdão de pecado. Aleluia. Então, como é que eu recebo perdão de pecado? Eu, pecador, como é que eu posso receber perdão de pecado? Crendo no nome de Jesus. É isso que está escrito. Se alguém inventar outra coisa, que invente, mas a Escritura está dizendo assim. Que todo aquele que crê no nome de Jesus recebe perdão de pecados. Essa foi a mensagem do apóstolo Pedro na casa de Cornélio. E quando ele acabou de dizer isso, aí diz, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu. Essa expressão do português é interessante. Diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo essa palavra.
Aleluia. Aí o apóstolo Pedro disse, rapaz, é o seguinte, se o Espírito Santo encheu eles, batiza na água também. A autoridade apostólica estava ali e ficou bom. Se o Espírito, que é o Espírito, encheu, o que impede? Batiza em água. Então foi isso, querido, que o apóstolo falou ali. Isso foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, na introdução da carta denominada aos Gálatas, diz assim, Paulo apóstolo, carta aos Gálatas, Paulo apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha a ressurreição dos mortos, voltando à tona. A todos os irmãos e todos os meus companheiros, as igrejas da Galácia. Galácia era uma região, tipo região do Mato Grande, como nós aqui, tendo como cidade principal João Câmara, mas é composta por Bento Fernandes, Riachuelo, não sei se faz parte ainda, mas Bento Fernandes, Parazinho, Pedra Grande, até Caiçara do Norte, isso é região do Mato Grande. Então Galácia era isso, tá certo? Uma região também. Aí ele diz, verso 3, graça a vós outros, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, aí o que ele diz que Jesus fez? Ó. Verso 4. O qual, Jesus, se entregou a si mesmo, sabe por quem? Marival, pelos nossos pecados. É aquilo que o anjo disse a José, ela dará à luz um filho, porás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a mensagem que os apóstolos continuaram pregando e ensinando. Ó, o qual, referindo-se a Jesus, aos Gálatas 1:4, ao qual se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, ou para nos livrar desse mundo perverso, certo? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meu amigo, esse versículo é muito grande. Ele está dizendo que Jesus veio para e se entregou, e um dos textos que mostra isso claramente é o evangelho escrito por João, quando diz que Jesus estava lá orando com os discípulos e de repente, como se aproximou os soldados com espadas e varapaus para o prenderem. E quando eles chegam, Jesus está entre os discípulos. E é interessante que Jesus andava do jeito dos discípulos, Jesus não se diferenciava dos discípulos. E esse texto revela muito claro isso, porque quando eles olhavam, estavam lá 11, porque Judas vinha no meio deles, e Jesus no meio dos 11, quem vinha de fora não sabia quem era o líder. Jesus não tinha, como no Antigo Testamento, por exemplo, um blusão cheio de cores. Nem tinha um terno, uma gravata diferente dos demais. Por isso, houve a combinação. Judas combinou com os camaradas. Aquele a quem eu beijar é esse, pegue-o. Isso demonstra que Jesus, no meio dos discípulos, ninguém o conhecia, quem não conhecesse de fora, quem viesse de fora. Então, para não pegar o homem errado, Judas combina. Aquele a quem eu beijar é esse. Mas olha a entrega de Jesus. Quando os soldados chegaram, Jesus foi o primeiro a se apresentar e perguntou. Jesus é quem pergunta, de acordo com o evangelho escrito por João. A quem vocês estão procurando? Eles disseram, a Jesus Nazareno. Ele disse, sou eu. E os caras caíram. Quando ele disse, sou eu. Aí eles se levantam novamente e Jesus novamente pergunta, a quem vocês estão procurando? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Aí Jesus disse, eu já não lhes disse que sou eu?
levai-me, deixai estes. Aí o narrador diz, para que se cumprisse a palavra que lhe diz, prenderei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aleluia. Ali Jesus se entregou. Jesus não fugiu da raia, como se dizia, né? Fugir da raia, não. Jesus foi até o fim. Ele se entregou e o apóstolo Paulo traz isso aqui dizendo, o qual se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século perverso ou mau, segundo a vontade de Deus. E isto era projeto de Deus Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. E na leitura que nós fizemos de Lucas, diz isso. Jesus disse, era isso que eu dizia, quando eu estava com vocês. Que convinha que o Cristo padecesse, que fosse entregue aos homens, que sofresse, que fosse morto, mas que ressuscitasse ao terceiro dia, e em seu nome se pregasse o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E chegou a nós, e é por crer nisso que nós estamos aqui, falando a vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você ouviu mais uma vez que Jesus se entregou por você, se é que você é um pecador, né? Se você é um pecador, Jesus nasceu para você, para lhe salvar, para lhe libertar. E o que fazer? De acordo com o que já foi lido, creia no nome de Jesus, que é o único nome que pode salvar a qualquer pecador. Amém? Fiquemos de pé, queridos irmãos, somos gratos a Deus por esta oportunidade. Que Deus continue abençoando a todos, né? E mais uma vez foi anunciado o Evangelho da Paz nesse lugar. Querido Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, para anunciar a tua palavra. Abençoa todos que ouviram, Senhor. Que o teu Espírito, que é quem convence de verdade, convença a cada um. Pedimos a tua bênção e continuidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém.